Muito bem-vindos a mais um podcast Seguro e Med, Gestão de Risco Profissional. Um podcast que vem trazendo informações da área de saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado, especialista em direito médico e consultor empresarial. Nós vamos falar hoje de um assunto muito bacana, que é a importância do gerenciamento de risco e imagem, né, dos médicos. E eu estou aqui hoje com a Isabela, né, que é figurinha carimbada no nosso podcast, que é especialista em gestão de risco, que também já passou por muitos e muitos problemas nessa questão de gerenciamento de crise de imagem, né? E a gente vai iniciar, claro, com alguns acontecimentos, né? Eu tenho um caso, sabe, Isa, sobre essa questão da importância do gerenciamento de crise de imagem, né? É de um cirurgião. O que acontece? A gente teve um contato, né, de um cirurgião onde ele disse que estava sendo difamado nas suas redes sociais, enfim, por uma blogueira e tal. Mas qual que é o caso? O cirurgião ele trocou serviços junto com a blogueira. A blogueira entrou em contato com ele, né, para entender um pouco mais sobre a prestação de serviço, porque ele fazia cirurgia, ela tinha 600 mil seguidores. Bastante seguidores. Esse cirurgião, né, também tinha bastante seguidores, 100 mil, 150 mil seguidores e tal. E, particularmente, ela fez essa, né, proposta. Você me opera aqui, né, a gente faz essa parceria, eu vou divulgar você. Para 600 mil pessoas. Né, para 600 mil pessoas, eu tenho certeza. E, assim, o cirurgião fez. Né, ele nunca tinha feito isso, foi lá e acabou fazendo. É um cirurgião que já está há bastante tempo no mercado. Necessariamente ele não precisaria disso, mas ele queria fazer. Já de cara, eu informo que ele foi muito mal orientado. Por quê? Primeiro, como que você divulga isso? Conforme o conselho, né, de ética do CRM e o CFM, veda o antes e depois, veda, né, essa questão de mostrar e de fazer parcerias, enfim, né, não sei como que ele iria fazer isso, porque se ele fizesse, ele poderia tomar um processo administrativo, né, enfim, e correr aí com problemas muito piores. Mas o fato foi que ele fez. Só que o que ele acabou fazendo foi um grande tiro no pé, porque a partir do momento que ele fez a cirurgia não ficou de acordo com a expectativa da paciente. E aí, o que aconteceu nesse caso? A paciente, que ficou bastante nervosa, começou a ameaçá-lo. Né, ali, que a expectativa dela não era essa, deu intercorrência, acabou dando algumas cicatrizes e ela ficou super incomodada com isso e começou a ameaçá-lo. E ele, sem saber, né, fazendo novamente atendimentos, refinamentos, mas nunca estava bom. Né? Resumindo, o que aconteceu? Essa paciente colocou, né, esse médico nas suas redes sociais. Exato. E esse é um grande problema, né? E aí o que acontece? Virou uma baita crise de imagem. Exatamente, virou uma baita crise de imagem e assim a expectativa do médico foi a pior, porque em vez dele ganhar maior número de seguidor ou ganhar ali clientes, ele teve muito pelo contrário. Ele teve uma queda de seguidores e uma repercussão negativa extraordinária. Mas foi muito grande essa repercussão. O que acontece? A blogueira subiu a audiência dela. Exato. De 600 ela passou para mais de 2 milhões, só fazendo difamação contra esse médico. Claro que houveram processos ali do médico contra ela, difamação, etc. Mas pelo menos a audiência ela ganhou. Ela aumentou o número dos seus seguidores, ela queria, era isso mesmo, colocou, entre aspas, o fogo no parquinho. E aconteceu o pior,
que é a repercussão do nome do médico. Processos podem ocorrer, mas uma repercussão dessa... É pior do que um processo, às vezes. É muito pior do que um processo, exatamente. Eu vejo assim, quando o profissional da saúde segue esse caminho do marketing, claro que ele vai ter ali que seguir as orientações que regulam em torno do CRM, ali, do CFM, para a questão dele de marketing. Mas ele tem, pensando na gestão do risco profissional, eu percebo que o que ele tem que se atentar é que é muito tentador quando a gente vê que o nosso trabalho, estou falando como um profissional da saúde agora, vai repercutir. Ele pensa na notoriedade que ele vai ganhar por causa daqueles 600 mil que aquela blogueira tem, 1 milhão de seguidores que aquele outro seguidor tem. Então, ele vislumbra aquela notoriedade que ele vai ganhar. Só que ele tem que pensar muito até onde vale a pena. Porque aí a pessoa pode cair numa armadilha que é exatamente isso que você descreveu desse profissional. Ele ganha uma notoriedade muito legal se o trabalho dele der tudo certo. Porque ele está pensando só no ponto de vista da expertise que ele tem, da maioria dos casos de sucesso que ele tem. Mas e se ocorrer uma intercorrência no meio do caminho exatamente com a blogueira que tem 600 mil seguidores? Exatamente. Todo o plano dele, que era para ganhar notoriedade, ele vai ganhar, só que negativa. Exatamente. E aí acontece o pior. Dependendo do jeito que a pessoa repercute aquilo, a paciente, no caso, insatisfeita naquele momento, ele não errou, estou pensando num cenário que ele não errou, que houve uma intercorrência e que ele foi... E como que a blogueira divulgou aquilo? Negativamente, como se ele tivesse errado. Aí se instalou uma crise, uma crise de imagem, no qual agora ele precisa tratar a crise de imagem. Aí é um outro tema completo, que é o que a gente está tratando. O que era o marketing virou a necessidade de gerenciar a crise de imagem. Então, ele tem que pensar, antes de tomar essa decisão, nos prós e os contras. Porque é uma estratégia legal para ganhar notoriedade? Mas é um baita risco o dia que acontecer qualquer imprevisto nessa relação aí com esses blogueiros, com blogueiras e tudo mais. E não só isso, né? Acho que com qualquer pessoa, porque Exato. As redes sociais estão aí, né? As pessoas podem colocar isso e depois do vídeo postado, se isso viralizar e passar para outros mecanismos como o WhatsApp, é difícil da gente poder conseguir excluir, né? Exato. E vai tomando uma proporção exponencial, né? Exatamente. E o que você falou que eu acho muito interessante é gestão de risco. Ela não tem a ver somente com seguro. Ela tem a ver com a forma e com quem você está atendendo. Então, o tempo todo você tem que estar ligado à gestão de risco. Então, esse ponto que você falou foi fantástico, porque se porventura o médico tivesse a capacidade de parar, pensar um pouquinho e falar, tudo bem, aqui estão os prós e os contras, né? Existem diversas até ferramentas de gestão para poder fazer esse tomar de decisão. Peraí, eu vou atender, mas se der problema, vai acontecer isso. Opa, isso é negativo para mim. Opa, se der tudo certo. Eu vou ganhar mais seguidor, vou ganhar alguns clientinhos aqui. Lembrando, é uma faca de 2 gumes. Nesse caso aí que você relatou, exatamente, 600 mil virou 2 milhões ele perdeu, com a imagem negativa dele. De uma parte. Da outra, que é dele, ele perdeu seguidor, perdeu notoriedade, teve que bloquear uma opção de gente, aí tem os haters que entram e difamam o médico mais ainda. Exato. E isso se transforma numa bola de neve. Bola de neve é uma calamidade para o médico. Não é legal, não é interessante. E, como você falou, olha que interessante, marketing. Muitos profissionais de marketing não conhecem do marketing médico. Tomem cuidado, porque não é simplesmente pegar e fazer os seus criativos e postar, né? Você precisa ter um entendimento, a regulamentação, né? De código de ética, do CFM, do CRM, e a gente já abordou isso várias vezes aqui no nosso canal. Então não deixe de nos seguir para saber mais sobre isso. Depois nós vamos fazer um podcast específico de marketing médico.
né? O que pode, o que não pode, de acordo com a legislação. Exatamente. Que vai ser até bastante, um pouco maior, porque é um tema que traz até bastante dúvidas dos profissionais, né? E outro caso, sabe, Isa, que acabou acontecendo, foi de um médico que ele marcou, né, seus atendimentos ali no hospital, um hospital até de referência da sua cidade, e ele, né, foi fazer cirurgia. Pura e simplesmente, quando ele chega lá para poder fazer a operação, né, cirurgia, chegou lá, o hospital fechado. Quando ele abre o celular dele, ele vê uma renca de mensagem, né? Ele recebeu muitas mensagens do paciente xingando ele. Aí começou já uma relação médico-paciente ruim. Mas o que acontece? O problema foi o hospital. Exato. Não foi o médico. O médico caiu em... Exatamente, não foi um ato dele. Nem ele sabia que o hospital estava fechado. O hospital é de referência. O hospital, sabe, muito bacana, inclusive, e era o melhor da região. E aí, pura e simplesmente, o hospital se fecha. Ninguém ficou sem entender. E aí, o que aconteceu? A mídia caiu em cima. E aí, esse médico, por ele ter feito uma postagem, né, falando sobre o hospital, sobre o que aconteceu, isso repercutiu em outras... Negativamente contra ele. Contra ele. E aí, ele acabou me procurando. Ele falou, não, Cassiano, o que eu faço aqui e tal? Você tem que tirar. Eu já até resolvi com o paciente, né? Ou seja, no início o paciente que estava revoltado começou a demandar ali contra ele várias mensagens, né? E aí ele resolveu. Porém, ele já tinha feito a postagem. Então tem que tomar muito cuidado na hora de postar informações e principalmente marcando, porque os meios de comunicação pegam aquilo ali e faz matéria. E foi Exato. O que aconteceu. Né? Os jornais da região, isso trouxe uma repercussão muito grande e eu precisei trabalhar notificando todo mundo e tirando todos os canais as informações do vídeo dos canais de veiculação. Conseguimos, foi super tranquilo, mas não é sempre que a gente consegue de forma rápida, sabe? E aí ele agradeceu, deu tudo certo, então tem que tomar cuidado com essas repercussões. E eu acredito, me corrija se eu estiver errado, que quanto mais rápido, porque é tudo na base de um clique, né? Uhum. É exponencial. Um clique alcança 50 pessoas. Um clique, uma blogueira que tem 600 mil seguidores, 600 mil pessoas estão tomando conhecimento daquilo. Eu acredito que quanto mais rápido o profissional ali levar essa situação para quem vai gerenciar essa crise, essa tomada de decisão tem que ser muito rápida para conter o mais rápido possível. Porque quanto mais rápido for contido, menos alcance está tomando aquela situação, né? Menos pessoas vão tomando conhecimento e menor e mais controlada vai tendo a chance de se tornar aquela crise. Seria mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Até porque eu escrevi, né, sobre essa gestão, né, de crise e imagem no meu livro, que é o livro de vulnerabilidade médica e gestão de risco profissional, justamente para o médico entender o que ele faz nessa tomada de decisão dele, o que ele pode se precaver, como ele tem que se fazer em determinadas demandas, qual é o passo a passo. E aí eu já quero introduzir o outro, né, assunto que é sobre celular, WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social também. Exato. Tem várias pessoas, tem diversos grupos e a informação ela corre muito mais rápida. Né? Claro que nos meios de vinculação de internet, Instagram, Facebook, etc., ela pode ter um alcance superior, mas de rapidez é o WhatsApp, porque você pega e manda para um tanto de contato, os seus contatos pega e manda para um tanto de contato. Agora, nas redes sociais, ela precisa de quê? De integração, de inteligência artificial, enfim, de uma série de informações, porque se estiver dando visibilidade ou dando audiência, isso as redes sociais começam a mostrar, aí começa a acelerar, é exponencial. Mas aí, o que acontece? Pelo WhatsApp também, né? Pelo WhatsApp também. E aí, o que acontece? O que é interessante? Mensagens. Eu tive uma cliente, né,
que teve mais de 800 mensagens. Replicadas. Ela começou a sua paciente não parava de mandar e ameaçá-la. Por quê? Uma forma de atendimento que ela fez repercutiu nisso. Ela deixou que isso acontecesse no início, sabe? Se ela tivesse entrado em contato com um profissional Mais gabaritado, né, que entende, ela não teria sofrido o que ela sofreu. Porque aí a pessoa que gere, que no seu caso, que você que faz essa gestão do risco de imagem, da crise de imagem, você já ia tomar as ações cabíveis, necessárias, quer entrar em contato com quem está replicando aquilo, né? Não, nem é questão de replicar, a questão dela foi de dela receber mais de 800 mensagens de ameaças e importunação no final de semana, ligações, sabe? Finais de semana, de madrugada. Parece que ela estava realmente querendo o dinheiro de volta de todas as formas e começou desse jeito. Por quê? Abriu-se uma conversa para a questão da devolução do dinheiro, do procedimento, que ela estava infeliz, que não era isso, etc. Ela queria 100%. E aí eu entrei já no final do caminho. Orientei dizendo que não, vamos deixar isso correr judicialmente, que a gente vai tratar, etc. Infelizmente, a cliente não me atendeu. Ela acabou fazendo um acordo e, pasmem, não adiantou. Depois de um ano, ela voltou a fazer as ameaças novamente. Como eu já falei em diversos outros episódios, que um acordo não vai viabilizar um processo, a exclusão de um processo judicial futuramente, porque ela pode ajuizar a ação. Aí são dois problemas, é o de crise de imagem e de processo. E de processo, porque, olha só, ela já devolveu o dinheiro do procedimento, ela mesmo com o procedimento feito, ela já voltou com o dinheiro e ela assumiu a culpa. Porque quem devolve o dinheiro é porque está concordando, ou seja, com o que a pessoa está alegando. Gente, foi R$20 mil. Como que alguém devolve R$20 mil assim de uma vez? Vou assinar aqui um termo só para não ser processado. Gente, é muito erro, sabe? Foi erro dentro de erro, muito mal assessorado. Na verdade, ela não tinha assessoria nenhuma, fez da cabeça dela. Então, gestão de risco é isso, é nisso que a gente trabalha, entende? Eu já em outro caso, né, de início já começou as mensagens, eu consegui passar a informação adequada. O médico sentou com essas pessoas, sentou inclusive com a advogada, conversou, foi muito pontual, conciso naquilo que eu passei para ele e ponto. Não teve mais mensagem nem ligação, se quiser ajuização e ponto final. A gente tem as documentações adequadas. Exato. Então a gente tem que estar preparado, não é ficar ali, e a pessoa ter tranquilidade, frieza, o termo frieza no sentido de escutar a orientação de quem está gerindo o risco ali para ela, porque o que começa com uma crise de imagem, a pessoa vai se utilizar daquilo para reverter um processo depois também, né? Para vir com um processo depois. É justamente isso. E nesse caso, né, que eu estava falando sobre, né, esse meu cliente, caso específico, ele, eu orientei ele e falei, olha, mantenha calma, não briga, não discute com o cliente, não entre em atrito. A sua relação médico-paciente ela tem que ser boa. Se a partir do momento a paciente falou que não quer ser mais atendido por você, né, conforme o código de ética, você tem todo o direito de não atendê-la porque ela já deu essa informação. Então, ótimo que ela escreveu isso, está documentado. Isso é como se fosse uma notificação. E isso a gente consegue comprovar, porque depois, se você não atendê-la, você tem comprovação. Tá aqui, ó, ela não quis ser atendida. Por mais que eu dei todos os aparatos, todas as informações adequadas. E aí, o que acontece? Né? Para evitar briga, eu gosto sempre de falar com o médico para poder chamar o paciente, bater um papo, olho no olho. Quer trazer o advogado? Não tem problema. Conversa, mostra os documentos, né, os termos de consentimentos assinados. Mostra o que era o proposto na sua cirurgia, etc. Vem mostrando tudo de forma bem tranquila. Então. E é uma coisa que é uma frase do Dale Carnegie, né? A única maneira, né, de ganhar uma discussão é evitando. Então a gente tem que evitar. Né? Isso é super importante, porque se ele evita uma discussão e sabe uma maneira mais tranquila de
trazer o paciente para si, a relação médico-paciente dele continua ok, ele vai conseguir ter muito mais resultado e não ter nenhum tipo de processo futuro. Exato. Porque o melhor é conversar, é sentar e conversar. Não tem outra forma de se resolver. Claro que isso tudo, gente, é uma abordagem de gestão de risco fora o seguro. Se você, profissional da área de saúde, um médico, tiver um seguro, melhor ainda. Porque se isso tudo que eu estou falando não acontecer, pelo menos você está seguro aqui. Porque, inclusive, algumas empresas, elas cobrem esse gerenciamento da crise da imagem, mas só que a maioria, ela vai cobrir ali mal o custo. Então, se a pessoa tiver a oportunidade de poder ficar tranquila com tudo, melhor ainda, né? Unir o útil ao agradável aí. Sim. E em outro ponto que é muito importante, já falando em WhatsApp, né, que a gente estava abordando, né, como é que é feita essa abordagem do profissional da área de saúde? O que acontece? Tem muitos me perguntam, mas eu não gosto de dar meu telefone pessoal, o que eu faço, etc. Eu gosto de dizer o seguinte, isso tudo depende muito mesmo da especialidade do médico. Porque existem especialidades que não tem como você não passar o seu telefone, porque ele vai precisar ali, às vezes, até fora de hora, sabe? De uma orientação. Pediatria, como é que faz? Você está seguindo uma doença ali de uma criança. Os pais são super interessados, se caso acontecer qualquer tipo de problema, ligar para o cara independente da hora. Ele está desesperado, você é o médico daquela criança, então assim, tem que tomar muito cuidado. Agora, o que eu gosto de dizer é que em boas partes de especialidades, a gente consegue, estou dizendo aqui, em boa parte das especialidades, não todas, a gente tem que ter o dever ali, né, na minha opinião, né, de ter 2 celulares. Porque ali você tem um número profissional que você vai atender nos seus horários de segunda a sexta ou de segunda a sábado no horário comercial, para responder. Depois dali, você desliga. O seu pessoal é pessoal. Ponto final. Porque se você der o seu pessoal, não adianta. Vai ter mensagem final de semana, você vai se chatear, o seu paciente vai ver que você leu e não respondeu, porque você fala, cara, hoje é sábado, 3 horas da tarde, eu tô no churrasco. Entendeu? Ele vai ficar com raiva, porque você não atendeu. Verdade. Ele pensa nele, ele não quer saber de você. Ele acha que você tá ali para servi-lo. Exclusivamente para atender. Sabe, principalmente de cirurgia plástica e etc. Aí enfim, já estimula o paciente a começar a propagar o nome daquele profissional negativamente, vem aí a crise de imagem. Exatamente. Outro ponto sobre a questão de tomar cuidado no que você conversa no seu WhatsApp. Verdade. Não sai escrevendo tudo, não. Depois tudo vira prova. Tudo vira prova, espera, toma consciência, sabe? Respira, responde pontualmente. Maior parte das vezes liga para conversar, porque muitas das vezes a informação ela é truncada. Você fala A, o cara entende B. Né? Você fala C, o cara entende D. Então, isso é muito importante, a questão da informação. E tomar muito cuidado, né, no que diz respeito ao WhatsApp. Verdade. Eu percebo que depois essa pessoa usa aquela informação de forma distorcida. E isso que você falou de ligar, e se a pessoa está muito sensibilizada, como que ela recebe essa mensagem que está escrita ali no WhatsApp? Ela interpreta, a pessoa que está recebendo aquela informação ali, ela interpreta com o sentimento que ela está. Então, às vezes, fala assim, você me respondeu mal, me respondeu de qualquer maneira. Não, eu apenas respondi. A pessoa que interpretou com aquele sentimento. Isso que você falou. E isso acontece na relação médico-paciente. E o que você falou é extremamente relevante no próximo ponto que eu ia falar. Olha que interessante. Eu trouxe um dado aqui sobre a sociedade estar doente. Tanto o médico quanto o paciente está doente, né? E aí veio um artigo muito interessante, né, dizendo que tanto o paciente quanto o médico que tem um nível de depressão emocional tão alto a ponto de desenvolver consequências físicas não consegue se relacionar em paz com aqueles que não estão atuando em sua volta.
Verdade. Então, pessoas que estão lutando contra a depressão, complexo de angústia e afins, não estão aptos a se dar bem com ninguém. Com ninguém. Olha que interessante isso que você falou, né? Que eu trouxe isso aqui, não foi nem combinado. Nem combinado. Então, assim, independentemente, para a gente poder resolver um problema, a gente tem que saber qual que é a dor que aquela outra pessoa está passando. Exato. Se ela está passando por depressão, angústia, etc. Porque isso tem nos dois fatores, tanto o paciente quanto o médico. O profissional da saúde passa por pressão o tempo todo. O tempo inteiro. A gente já falou isso, a atividade não é simples. E principalmente dependendo de onde ele atuar. E aí, se porventura ele tem ali um paciente que atravessa ele de alguma forma, esse cara já está por aqui, ele acaba fazendo o quê? Uma besteira. Exato. E isso vai trazer problemas para ele. Então, gestão de risco é isso, é entender em qual tempo que ele se encaixa. Exatamente, qual cenário que ele se encaixa para ele entender. Porque, lembrando, aqui está a gestão de risco. Aqui nessa pontinha final está o seguro de responsabilidade civil. Exato. Então, não é simplesmente esquecer tudo isso aqui e falar, não, tem seguro, tô nem aí, eu vou agir do jeito que eu quero. Não é isso. Primeiro você tem que fazer uma gestão adequada, entender para você não ser processado, porque o seguro é só um mecanismo de defesa e de seguro mesmo para você. Não é para você poder sair utilizando a torta direita. Até porque, de qualquer maneira, os seguros podem aumentar isso, o incremento em cima de incremento, isso fica impagável para você. E você não tem mais. Não é só isso também, porque às vezes, igual a questão da crise de imagem, às vezes muito pior do que ter um processo que você já sabe que está coberto ali pela seguradora, ok, essa parte, que bom que você tem, mas muito pior do que isso é a repercussão negativa em torno do seu nome, por causa daquele paciente. Aí se dá um azar de ser um paciente que tem muitos seguidores, se dá um azar de ser um paciente que propaga aquela informação de uma forma que ela ganha a notoriedade da mídia, aquelas situações que a gente vê que uma notícia que começou aqui literalmente terminou do outro lado do mundo e já está globalmente circulando, olha o que acontece com a sua imagem. É isso aí. Até provar o contrário, até provar que não foi bem aquilo. Então, gerir a crise de imagem é mais importante, às vezes, ou pode trazer um problema muito pior do que um processo em si. E como a gente já falou, depressão, angústia, isso tudo traz para uma repercussão do médico. E aí eu vou trazer outro dado, um artigo da revista JAMA Network Open, que em novembro de 2019 mostra que um médico com sintomas depressivos tem 95% mais chances de ter cometido um erro médico do que outros colegas com sintomas semelhantes. Então, se ele tem um problema ali, né, de angústia, de depressão, a chance dele ser, né, de errar é muito maior. E maior ainda de ser processado. Porque com os erros vem o processo. Né? E, para a gente poder finalizar, né, sobre uma questão muito simples, né, que um professor, alguns doutores, né, trouxeram, é a técnica do perdão. Então, às vezes, você fica ressentido com aquele paciente que te mandou uma mensagem fora do horário, te cobrou, que você ainda está com aquela relação com ele. Então, tome cuidado. Não haja da forma que ele está agindo com você, sabe? Tente perdoá-lo. Se ele fizer algum tipo de menção, grosseria, etc., tentar perdoá-lo. Porque aqui nessa técnica, né, que olha que interessante, do Dr. Fred Luskin, psicoterapeuta e que é pesquisador da Universidade de Stanford, e o Carl Thoresen, que é PhD em psicologia, eles desenvolveram um estudo com técnicas de perdão e os resultados indicaram redução de nível de estresse, menor raiva e maior confiança de que no futuro perdoariam com mais facilidade. Então, aquilo que você transforma em perdão para, né, o seu paciente, você tem essa relação médico-paciente, isso vai trazer benefício. Porque se é independente, o seu paciente pode não te pedir perdão.
E você sabendo que ele está Errado errado, pede você perdão. Fala, olha, me perdoa, eu tô errado, calma, vem aqui, vamos conversar. Eu não queria falar aquilo para você, sabe? Eu acabei me estressando aqui. Isso traz uma forma e uma abordagem diferente. Então, as pessoas começam até a te escutar. Porque quem está com raiva, ele só quer saber a resposta que ele vai te dar. Ele não escuta. Ele não vai te escutar. Isso acontece o tempo todo com a gente. No trânsito, né? Nas prestações de serviço. Você já está com a resposta pronta. Você já quer só pura e simplesmente descarregar. Mas escuta o outro. Para. Tente entender o lado dele. Porque, infelizmente, discussão não chega a lugar nenhum. Né? Verdade. Então, isso é uma pequena abordagem, né, sobre a importância do gerenciamento de crise de imagem que a gente, né, quis trazer aqui. Espero ter esperar, assim, lógico que são algumas técnicas, são poucas, mas tem bastante delas, né, inclusive no meu livro, Vulnerabilidade Médica e Gestão de Risco Profissional. Traz um impacto positivo, né? Exatamente, tem várias coisas lá que a gente pode entender e tal, de forma mais objetiva de como não, né, sofrer, né, e melhorar a nossa gestão de risco ali, né, profissional. E esse foi mais um episódio, né, de Seguro e Med, Gestão de Risco Profissional, que traz para você tudo sobre a área de saúde, né? Se você gostou, se você acha que algum cliente, paciente, enfim, ou seu amigo que é médico tem interesse no tema, passe para ele esse vídeo, essas pílulas que a gente, né, faz aí nas redes sociais. E não esqueça de compartilhar, de curtir, né, de deixar lá o sininho do nosso YouTube, né, o nosso canal de YouTube, que tem todos esses nossos vídeos aqui, nossas entrevistas, para que você tenha aí maior informações como essas. Né? Quero agradecer novamente a Isa pelo seu acompanhamento aí, pela sua presença, discussão, que é sempre muito proveitosa, e a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.